checar o que é feito e o que é fato. Dá uma olhadinha lá, na quarta casinha. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Oi, Boa noite. oi. Eita, deixa eu ver aqui, porque o meu som não tá legal. Tá me ouvindo, você? Sim, tá bem. Ah, tá, agora melhorou. Cadê Cristiane? Vamos aguardar a Cristiane, né, Ana? Tudo bom, Niedja? Tudo bem, meu bem. Você? Na paz. Aguardando a Cristiane, né, Ana? Onde eu tô tá muito barulho. Vou sair e ficar só ouvindo vocês, Ah, ok. certo? Ah, Cristiane já está conosco? Oi, boa Olá, noite. menina. Boa noite, Simone. Boa noite. Estava só na expectativa aqui da nossa live. A gente estava organizando, se organizando aqui. E aí, Tudo bom? tudo bom? Eu queria primeiro que vocês falassem um pouco sobre os tipos, né, de relações, relação abusiva. Quais os tipos, né?
que é um assunto novo para mim, na verdade, né? A gente está tão acostumada com a Maria da Penha, e aí eu conheci o projeto de vocês, achei o máximo. Certo, então a gente vai se apresentando. Quando quiser começar, se avisa que a gente vai se apresentando e a gente vai falando. Pronto, pode se apresentar. Eu sou inspetora Simone, né? Sou inspetora da Guarda há 31 anos. Sou formada em Relações Públicas pela UFAL, mas fiz gestão, ou fiz após em gestão de segurança, que é a minha área, né? Coisa boa. Pronto, Sou... podem se apresentar. Eu sou Ana Karine, psicóloga. A gente faz parte do projeto chamado Parque Te Escuta. A Cris vai falar um pouquinho. Meu nome é Cristiane, né? Também sou psicóloga. E resolvemos criar o projeto, o Parque Te Escuta, que é um projeto voluntário que acontece lá no Parque do Ibama, uma vez ao mês. Estamos lá fazendo plantão psicológico, né? Como é que seria esses plantões psicológicos? Através de escuta, a gente acolhe, né, escuta pessoas com dificuldades emocionais e a partir das demandas que cada pessoa traz, a gente faz os encaminhamentos. Porque, Simone, quando a gente está com alguma urgência física, a gente tende a ir para uma emergência, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa, algum mal-estar. Então, quando a gente está com uma emergência emocional, o que é que a gente faz? Então, pensando dessa forma, a gente resolveu fazer o plantão, né? Tanto para acolher essas pessoas, dependendo da demanda, a gente encaminhar para um tratamento, mas pelo menos o plantão seria uma escuta emergencial para o momento. Até também para passar informações, né, do que você sente, porque muitas vezes a pessoa sente um medo, uma angústia, uma ansiedade, não sabe que caminho ir para buscar ajuda, o que fazer. Aí a gente também dá esse apoio. E a gente também trabalha com rodas de conversa no parque, que é justamente para desmistificar um pouquinho os assuntos sobre doença mental. Né? Quando a gente fala doença mental, as pessoas já se assustam. E como é feita essa roda de conversa? Roda de conversa é o mesmo dia do plantão, né? Então a gente faz a roda de conversa falando algum tema sobre as doenças mentais. Pode ser um tema de ansiedade, depressão, um tema naquele dia. A gente abre para conversa geral, como é que as pessoas estão se sentindo, se ela sabe que tema é esse, se ela tem, né, conhecimento do assunto, e a gente começa a abordar sobre o assunto, sobre as formas de tratamento. E, em paralelo, a gente faz o plantão. Se a pessoa quiser ficar na roda e depois ir para o plantão, também pode. Então, assim... Agora, me diz uma coisa, vocês abordam as pessoas no parque assim? Não, as pessoas que estão andando no parque, elas visualizam, se ela quiser se aproximar, pode. E também a gente tem algumas pessoas que nos seguem pelas redes sociais. E aí elas sabem quando vai ser os encontros. Maravilha. É interessante. E por incrível que pareça, desde quando a gente começou no parque, o que vem mais assim de queixas é muito voltadas às agressões. Por incrível que pareça, sabe? Muito voltada para agressões. As pessoas se sentem sozinhas, porque não sabem, não conseguem compartilhar, né? Tem medo, vergonha. Então, pensando assim nessa demanda toda, né, tanto de abuso quanto de depressão, ansiedade, entre outros, o projeto, ele vem justamente para tentar dar esse apoio psicológico ao público em geral, que muitas vezes não tem esse acesso. E deixando assim claro que lá, o nosso projeto, a gente não faz terapia de um parque, né? Não é uma terapia, a gente faz uma escuta.
seria a gente ouve a demanda que a pessoa traz, o indivíduo traz. Individualmente, e a gente encaminha. Que a gente também tem os parceiros, Simone, que a gente pode encaminhar. Para fazer um acompanhamento psicoterápico ou para fazer uma avaliação psiquiátrica, médica, né? Dependendo da necessidade que a gente observa ali naquela conversa, a gente vai encaminhando. Então é isso o nosso projeto. Aí quem quiser saber mais informações também, se quiser seguir as redes, é o Parque Te Escuta. E interessante que eu, olhando, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu que sou uma pessoa esclarecida, me identifiquei em algumas coisas, em algum momento ali, e, no entanto, eu vivi 20 anos e nunca imaginei que eu vivia uma relação abusiva, entendeu? E aí eu fico pensando quantas mulheres, né, a partir de agora, conhecendo, né, o Parque Te Escuta, que vai se identificar, eu nem imagino quantas. É verdade. E assim, conseguir identificar que a pessoa está numa relação abusiva não é tão simples. Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Falar sobre os tipos de violência, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente só lembra da violência física. E não é só ela, né? Existem mais 4 tipos. Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos para que as pessoas consigam identificar, ou então consigam se identificar e também identificar o relacionamento de alguém que está próximo. Né? Dizer, nossa, o que aquela pessoa está fazendo pode ser abusivo. Isso. Se a pessoa não entende Agora, que seja. Eu queria saber se, por exemplo, a minha secretaria, de repente, quiser que vocês façam uma palestra lá, que boa parte são mulheres, né? Vocês aceitariam o convite? Sim, com certeza. Claro. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? O que é um relacionamento abusivo? Quando a gente fala assim, o que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento abusivo, é uma relação que tenha, que exista um abuso físico ou um abuso emocional, né? Esse relacionamento abusivo, a definição é essa, seria abuso físico ou emocional. É o uso incorreto, né, ou excessivo de poder. Uma pessoa quer ter poder sobre a outra. Então, quando a gente percebe isso, isso já é um relacionamento abusivo. Isso. O relacionamento abusivo não precisa ser só físico, como a gente já falou. Ele tem outros tipos de violência. Violência física, existe a violência sexual, existe a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Aí, se você perguntar assim, Ana, Cristiane, o relacionamento abusivo só acontece no âmbito amoroso? Não. Acontece entre pais e filhos. Entre filhos e pais. Entre empregados. Né? Em qualquer relação. A relação de amigos pode acontecer um abuso, né? Sendo que hoje a gente vai se deter um pouquinho no âmbito amoroso mesmo. No relacionamento conjugal. Isso. Tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de violência. Se você quiser ir perguntando alguma coisa, Simone, enquanto a gente estiver falando, tá certo? Se tiver alguma dúvida. Os tipos de violência. Existe a violência física, né, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Tipo espancamento, estrangulamento, lesões causadas por objetos cortantes, perfurantes, armas de fogo. Então, tortura, queimaduras. Então, quando a gente fala de físico, geralmente a gente tende a achar isso, né? Porque isso faz parte. Mas não é só isso. Uma violência física
ela pode ser aquela também. Ele não me bateu, mas me empurrou. Ele não me bateu, mas apertou o meu braço. Me beliscou. Me beliscou. Ele não me bateu, mas arremessou os objetos na parede. Quando fica com raiva, Quando né? fica com Aí raiva. joga os objetos, quebra. Bate na mesa, quebra as coisas em casa. Exatamente. Então, assim, esse tipo de comportamento são ameaças veladas. Isso. E começa com um grito, a violência física é assim, ela começa com um grito e se torna, Pode ser depois uma se agressão. tornar um tapa, né? Início de uma agressão. Então, assim, a partir do momento também que o homem, o abusador, ele joga, arremessa os objetos na parede, é um sinal já de alerta. Né? Porque, assim, hoje foi o objeto e amanhã? Porque nada justifica esse tipo de atitude, né? Por mais nervoso que a pessoa esteja. Esse descontrole emocional, né? Essa falta de perder o controle. Então, assim, nessa violência física, geralmente eles também tendem a pedir, a se arrepender, né? Porque assusta. Então, ele se arrepende, o abusador se arrepende e chora, pede desculpas, faz toda aquela cena, né? Fala que não vai fazer mais. Que não vai se repetir mais, que isso não vai acontecer mais. Aí dá um presente, pode dar uma viagem, um passeio. E aí a vítima perdoa. Comum, né? Muito É a coisa mais comum de acontecer. E foi assim, nessa parte aí que eu mais me identifiquei. Porque eu jamais imaginei que fosse uma relação abusiva. Porque a gente ouve falar só em agressão física. Isso. Não é? E só em agressão física com marcas, né? A gente não fala desse outro tipo de agressão física. Esses outros exemplos. Por isso que é um tema bastante assim, interessante, que muitas pessoas vivem, né, por essas violências e não sabem. E se permitem, acham que é normal, e acham que isso acontece. Até porque também pode ter tido uma relação abusiva de um pai que também foi assim e acha que é normal, né? É porque a aceitação de qualquer violência tem um motivo que leva a você permanecer naquilo ali e não conseguir sair. E aí é por isso que você precisa buscar ajuda para descobrir por que você vive nessa situação, percebe quando você consegue perceber, porque às vezes você também não tem consciência, mas quando você percebe, por exemplo, meu marido é alcoólatra e eu vivo essa relação de alcoolismo ali, eu aceito por quê? Meu marido me bate e eu vivo nessa relação, por quê? O que é que leva a eu não conseguir sair desse... a gente vai falar um pouquinho dessa situação mais na frente, né? Assim, o que é que leva a pessoa a permanecer e como é que ela pode buscar ajuda. Agora vamos falar um pouquinho da violência psicológica. A violência psicológica é qualquer conduta que causa um dano emocional ou diminuição da autoestima, né? Que vise degradar, controlar ações, controlar comportamentos, controlar crenças, controlar decisões. Né? Seriam o quê? Ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento. Isolamento, assim, ele começa a proibir a pessoa de estudar, de visitar amigos, de ir na casa de parentes, de trabalhar, né? Falar com os amigos. Então, às vezes também tira a liberdade de crença. A pessoa tem uma religião, não pode mais, tem que ser a religião que o outro permita. Né? Ou então acredita em alguma coisa e depois não pode mais, você tem que acreditar no que o outro permite que você acredita. Ele tira o direito de ir e vir. O que seria isso? Assim, você só sai comigo, você só vem comigo, você não pode pegar carona, você não pode voltar para a pessoa. Pois é, aí depois que eu li, né, o material, eu convidei algumas amigas, né, que eu identifiquei que elas vivem esse tipo de relação, para que elas pudessem entender, né, o que está acontecendo. Está falhando um pouquinho, Moni. Pode repetir. Falhou um pouquinho. Eu convidei algumas amigas minhas
entendeu? Que eu identifiquei naquele material que você mandou para mim. E eu gostaria muito que elas estivessem assistindo para elas entenderem que elas E até vivem. colocarem a opinião delas, né, o sentimento, né, bem interessante. Porque também está muito ligada a uma sociedade que a gente, né, machista e patriarcal. Então a gente aprendeu, a mulher aprendeu muito a aceitar muita coisa, mas não é mais assim, a gente não precisa ser assim, né? Não é certo a gente aceitar a violência. Não nascemos para ser violentadas, né, Simone? Isso. Nascemos para ser respeitadas, né, bem cuidadas. Então, a gente precisa entender mesmo sobre o tema, sobre o assunto. Até para saber assim, o que é que você vai permitir. Porque a partir do momento que você não entende, você não sabe. Mas, e a partir do momento que você sabe, que você está entendendo, aí você se questiona mais. Nossa, será que eu quero uma pessoa assim? Eu já estou vendo, né? A gente já começa a ver os indícios no início. Então, talvez nem se aprofunde no relacionamento dessa forma. Exatamente. Sabe o que é que acontece muito dentro dessa violência psicológica? É quando o agressor, ele distorce os fatos para deixar a mulher em dúvida, né, sobre sua memória ou sanidade. Por exemplo, ele diz assim: isso aconteceu, você tá ficando doida. E não foi isso não, né? Isso aí é muito comum. É como se deixasse para a pessoa ficar sem dúvida do que aconteceu. Então ele dá outros fatos, né? Isso é chamado de gaslighting. Tem um termozinho em inglês que é justamente relacionado a isso, né? Isso é bem comum. Quantas vezes, né, acontece alguma situação, ele diz: você é louca, você tá ficando doida, e a situação é real. E ele manipula de uma forma que a vítima que é doida e que ele é o normal, né? Ridiculariza, né? Insulta. A violência psicológica é uma violência que ela está presente também nos outros formatos. Mas ela é uma violência que é até difícil de identificar. Porque como é uma manipulação, o que é que acontece, Simone? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele diz que está fazendo porque ele quer cuidar, porque ele lhe ama muito, porque você é uma pessoa que não pode se cuidar sozinha, você está fragilizada, porque você não entende, ele é homem, quer lhe proteger, entende mais, ele sabe como é que os homens pensam. Então, é uma violência difícil de ser identificada, porque ao mesmo tempo que ocorre a violência, né? Ele tem esse outro lado de compensação, de dizer que é porque ama, porque quer cuidar muito, né? Quer o seu bem. Quer o seu bem, exatamente. Então, por isso que você não pode ir sozinha, sair sozinha, por isso que você não pode ver os amigos. Às vezes as mulheres até desabafam, né? Falam assim: hoje eu briguei com minha mãe, foi assim. Aí ele pega essa briga e fala... Aí quando vai na casa da mãe, o que é que você está fazendo lá? Ela não fez isso com você? Então, assim, é uma maneira de afastar da família, para que você se sinta só. E você se sentindo só, fica mais fácil de ser manipulado. Né? Porque não tem ninguém ali para que você converse. Que possa até esclarecer por outra visão das coisas. Nessa violência também tem uma coisa interessante que está muito comum hoje, que é a perseguição contumaz, né? Que são perseguições obsessivas, tanto pessoalmente quanto online. Então, nesse contexto de tecnológico, as pessoas ficam exigindo que dê a senha, que tenha o acesso às redes sociais, para ver quem é que está ali curtindo, o que é que está fazendo, quem está seguindo. Então, assim, uma perseguição totalmente desnecessária. A gente vê muitos jovens passando por isso. Meu namorado, eu dou a senha. Não, peraí, por que ele tem que ter a senha das suas redes sociais? Nem ele tem que ter a sua, nem você tem que ter a dele, né? Eu tenho uma amiga que o marido dela só fala fazendo chamada de vídeo. Aí eu para controlar. Para controlar onde é que a pessoa
tá, o que tá fazendo. Às vezes também no WhatsApp, como é que você tá online e não me responde? Você tá online porque você não responde, e principalmente nos jovens, né? Não me responde. Então, é uma necessidade de controle que não precisa, e é uma coisa que a gente já pode sinalizar para que até os jovens, até os mais velhos mesmo, então o pessoal da nossa época, que fiquem atentos. O ciúme excessivo não é cuidado. Ciúme excessivo não é amor, é só controle, é posse. Posse, exatamente. Tomar posse Do outro, né? Querer controlar o que o outro está fazendo, com quem está falando. Justamente. É uma violência bem presente. É uma da violência que o objetivo da violência psicológica é totalmente desestabilizar a vítima, fazer com que ela se sinta inferior, insegura, porque também tem horas que insulta, faz com que a vítima ela duvide da sua capacidade. Às vezes até eles mexem muito com a autoestima para que a mulher se sinta cada vez mais inferior e fique dependente dele, porque assim, eu não vou conseguir mais ninguém. Se ele não me quiser, ninguém quer. Fica com a autoestima totalmente baixa. Porque a autoestima é totalmente perdida, é destroçada. Uma violência psicológica. Né? Mas eu não... Não, é porque a gente se importa. A violência psicológica ela é bem, né, bem presente em todas as relações, praticamente, né? E camuflada, né? O perigo dela é que ela é muito camuflada. Vamos para... Quer perguntar alguma coisa, Simone? Nada, o assunto é tão interessante. Não é interessante, né? Muito interessante. Vocês são tão... Na Violetinha, vamos falar um pouquinho. Se alguém estiver perguntando, será que alguém está perguntando? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, a França... Tem uma... Feitosa. Francis Feitosa, né? Ela colocou aqui que muitas vezes eles pegam justamente o ponto onde a mulher se sente mais insegura. É justamente aí. É aí mesmo. Né? Eles são espertos, né? Os manipuladores são espertos, Eles pegam esse ponto porque aí fica mais fácil. Por exemplo, existem homens assim, a mulher não trabalha, né? Aí eles vão pegar no ponto do financeiro ali, né? Ah, você não vai conseguir me deixar nunca porque você não tem renda, você não tem emprego, então você vai viver a vida toda, né? Ou então dependente dele. Na minha dependência, porque você não tem para onde ir. Quem paga tudo aqui sou eu. E também assim, com relação à autoestima, às vezes a mulher não está se sentindo tão bem com ela mesma, né? Porque mulher, a gente sabe que a gente passa por várias fases. A gente tem neném, a gente tem filhos, tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não tá. Quando a gente não tá feliz, a gente tende a descontar um pouquinho na comida. Tem gente que não se alimenta, né? Então tem gente que fica um pouquinho mais forte, tem gente que emagrece. E aí, onde eles entram? Quem vai lhe querer? Então machuca. E isso acontece também com pessoas que têm um nível social, né, lá em cima e não quer também perder, né, o status. Acontece que isso daí a gente vai falar que é justamente a violência patrimonial. Né, que eles mexem mesmo. Acontecem mesmo, né? Às vezes aqui na psicológica ele pode acostumar a pessoa a um padrão que ela nem, entendeu? Aí, né? Por exemplo, ele costuma dar certos presentes que a pessoa não tem condições e acostuma você naquela vida mais recheada de coisas. Isso para ter isso para dominar, para fazer o que bem entender, né? Assim, se não fosse por mim, você seria quem, entendeu? Você só tá onde você tá por causa de mim, né? Você só chegou onde você chegou por causa de mim. Isso. Gente, isso é muito comum. Muito comum, muito.
Foi o que a Janine falou aí em relação à autoestima, né? Aqui você, no começo, Ana, falou que eles fazem, como é que se diz? Mexe tanto com a nossa autoestima, né? Que aí a gente se submete. Ah, sim, geralmente são mulheres que não têm autoestima. Não. A violência psicológica pode ocorrer independente desse fator, E mas se a mulher ela não está bem consigo mesmo, ela se torna uma presa mais fácil, entendeu? Porque eles já observam e já vão logo ali. Então fica mais fácil de ser manipulado. Não que uma pessoa com autoestima boa não possa cair num relacionamento abusivo, lógico que pode acontecer. Mas quando a mulher ela não está bem consigo mesmo, quando a autoestima não está legal, é mais fácil, porque ele começa elogiando e depois insultando, até conquistar. Quando conquista, aí vem os insultos, né? A Silvia aí falou, eu passei por isso, não foi, Silvia? Verdade. Muita gente, né, passa Muita por gente isso. passa. Ninguém tá livre disso, né? Ninguém. a Então, por isso que a conselheira, gente fez essa live hoje, já está justamente para que a gente conseguisse identificar, né? E esses padrões. E quanto mais cedo se identifica um padrão de comportamento abusivo, mais fácil você sair da relação, né? A Niedia é. Conheço mulheres que o marido acompanha até no salão de beleza. Verdade, Vai tem mesmo. até no banheiro Então, lá. Eu também conheço, né? Já tem gente que até vai falar com a família, o marido tem que ficar do lado. A pessoa não tem uma privacidade. Não tem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a violência vamos para a sexual. violência sexual, né? O abuso sexual, ele não acontece somente quando há o estupro, né? Uma coisa que a gente acha, né? A gente violência pensa sexual é só o estupro. É só o estupro. Não, mas a violência sexual também é você ser forçado a fazer algo que você não quer, né? Através de chantagens, ameaças, força física, Manipulação, sonhos, mentiras. forçar Aborto é uma violência sexual, né? Evitar que a pessoa tome um anticoncepcional, uma violência sexual. Então, a violência sexual, ela também tem várias formas. Quando há violência sexual, a vítima faz coisas contra a sua vontade, né? Para agradar o parceiro, ou para evitar ali algum conflito. Ou então que ele se torne violento, né? Porque é tanta pressão para que a pessoa faça as coisas que ele quer, que o parceiro geralmente não aceita ou não. Então ele é insistente na violência sexual. Aí a mulher acaba cedendo Por medo, em decorrência da insistência dele, né? Que geralmente são frases assim, todas as mulheres fazem aquilo, por que você não quer fazer? Você não me ama. Se você não me ama mais, você não me ama? Porque se você me amasse, se você fizesse, você faria o que eu estou pedindo para que faça. Mesmo sem a mulher gostar, mesmo que seja contra a sua vontade, entendeu? Então, assim, eles usam muito desse tipo de chantagem. Assim, gente, observe o seguinte, as suas escolhas devem ser respeitadas. Aquilo que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer. Você não deve se permitir fazer para agradar o outro. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem. E é muito complicada essa questão da violência, porque a gente às vezes encontra muitos relacionamentos assim, que as mulheres fazem um tipo de sexo que não dá prazer e que não se sente à vontade só porque o marido força, ou então porque o marido gosta, ou porque ele quer. Exatamente. Né? Às vezes se submetem a uma prática que às vezes até machuca. Para quê? Emocionalmente também a mulher fica não se sente bem, né? Quando a prática é em comum acordo, ótimo, mas quando a mulher se sente forçada, isso é uma violência.
Então, assim, não há nada de errado no relacionamento de você dizer sim para o que você quer e de você dizer não para o que você não quer. Né? Você tem que entender isso e fazer aquilo que te faça bem. Que te satisfaça, que te faça bem, não para agradar os outros, o outro, né? E às vezes ela até usa, né? Usa vídeos, usa nudes que contra a mulher depois. Então é um tipo de chantagem que vai mais além, né? A gente acha que é só um pedido, não é um pedido, é forçar o outro a fazer o que ele não quer. Às vezes até com a ameaça de dizer assim, se você não fizer, eu vou pra rua, eu vou fazer contra a pessoa. Eu vou fazer contra a pessoa. Com outras pessoas. Também. Ah, você não quer não? Ah, então eu faço. Eu vou pra rua. Muito isso. Comum, né? É o mais comum, né? Tem mulheres que falam, né, que relatam que os homens nem no período que tem neném, né, que não pode, eles não respeitam. Isso, exatamente. A Niede já colocou, tem muitas mulheres sofrendo com esse tipo de violência sexual. Tem. Muitas. E a questão sexual é muito complexa, né? Tem mulheres que só satisfazem o outro e não se satisfazem. Não se satsfazem, não conhecem o que é prazer, né? Não sabem nem o que é prazer, porque nem se conhecem, nem se conhecem primeiro, né? Em decorrência da própria sociedade machista, que só o homem pode se conhecer, né? Aí isso a gente vai entrar em outro âmbito aí da sexualidade. Mas isso é muito comum nos consultórios médicos, os ginecologistas sempre falam, que é muitas mulheres perguntando, doutor, não tenho prazer, o que é que eu faço? Me dê um remédio, eu não tenho vontade. Né? Faz só por fazer. Ou então, para que o outro não vá embora, para não perder. Então, assim, a outra pessoa que não está ali respeitando, né? Que não está nem se esforçando para lhe dar um prazer. Porque o prazer, né? Se o outro quiser também, ele pode ajudar nesse sentido. E Simone, assim, a violência sexual, ela só não acontece com desconhecidos, não, né? Quando a gente fala assim, estupro. A violência sexual, às vezes a gente tá sendo violentada diariamente e nem sabe. Por causa dessas coisas, nem se deu conta, né? Por isso que a gente está descansando um pouquinho. Agora que está vindo mais a público esse lance dos pais, né? Dos tios, dos avós, quando isso sempre aconteceu. Só que ninguém falava sobre isso, né? Esse lance. E o mais interessante, assim, quando eu escuto as histórias de quem foi molestado ou foi estuprado, e as histórias é sempre a mesma. Não, minha mãe disse que o meu pai não lembra, meu pai estava alcoolizado, entendeu? Eu vivi uma relação abusiva. E que a gente sabe que não é verdade, né? Porque o álcool não faz você ter desejo por uma criança, né? Para você violentar alguém, não. Isso não é o álcool, isso é personalidade, né? Isso é caráter do outro. Antigamente eu achava que era porque a minha mãe não trabalhava, né? Mas aí depois você fica vendo, ouvindo história de mulheres que tiveram a coragem de largar o marido, mesmo estando desempregada e protegendo, né? A sua filha ou seu filho. Não é? E assim, quando entra os filhos aí nessa violência, é tão complicado, né? Como é que você permite que o seu marido faça isso com seu filho e você não consiga sair dessa relação? Fecha os olhos. Não, e o que é pior, sabe, Ana e Cris? As pessoas falam muito sobre o acontecido, né? Mas depois as pessoas não procuram acompanhar para saber as sequelas, né, que ficaram. Deviam estudar isso também. Às vezes, assim, o que acontece nesse relacionamento? Eu vou até antecipar um pouquinho o assunto que está lá na frente, né? Quando a mulher não consegue sair.
Primeiro, a violência psicológica aí já foi exacerbada, porque ela perdeu, ela não sabe nem quem ela já se perdeu aí. Então, assim, tem muitas mulheres que com a violência psicológica perdem totalmente a identidade, não sabe nem o que é mais certo e errado, porque começa a pensar parecido com o que ele pensa, para que ele não fique chateado, né? Então, a violência psicológica foi tão forte que ela perdeu tudo. Ela não acredita mais nela. Ela não acredita nela, ela acha que não tem força contra ele, né? Fora isso, vem a violência patrimonial, que é o que a gente vai entrar agora, que é todo o homem segura toda a parte financeira. Então, realmente, é uma violência que mais prende a mulher com relação a sair. A mulher não consegue sair quando tem essa violência patrimonial. É mais difícil. Não é que ela não consiga, porque consegue. Mas, assim, é mais difícil sair da relação, né? Porque a violência patrimonial é conhecida como assim, o homem não deixa, primeiramente, não permite que a mulher trabalhe. Ou então, começa a ocultar bens, né? Destruir o material do trabalho para que ela não vá trabalhar, né? Destrói objetos e documentos pessoais da pessoa, ela fica sem identidade, às vezes fica sem carteira de trabalho, né? Deixam de pagar pensão alimentícia, ou então fala que não vai pagar, então a vítima fica totalmente dependente financeiramente dele. Retém cartão de crédito, tira tudo. E tem vítimas que até assim trabalham, mas quem controla a parte financeira é ele. O dinheiro é todo na mão dele. Não, porque você não sabe gerir, você gasta muito, eu sei controlar, eu vou conseguir fazer com que os nossos bens cresçam. Então, começa a gerir essa parte e a mulher perde a sua independência. Eu vou relatar só um exemplo de uma pessoa que ela trabalha, aí o dinheiro dela, ela passa para o marido, todo o dinheiro dela, ela não pode gastar, não pode fazer nada, ela passa para o marido, isso é real. Ela entrega o dinheiro ao marido, passa para ele todos os gastos que ela teve, ela tem que prestar conta disso. Passa para ele paga a ela os gastos dela, ele dá o dinheiro a ela para pagar o que ela está devendo e ela acha isso o máximo, acha que está fazendo... Ou seja, não tem nem noção que isso é uma violência patrimonial. Mas eu escuto esses relatos assim, eu digo, minha gente... E são pessoas que assim, a gente acha assim, isso daí só acontece em pessoas de baixa renda, que não tem estudo. Não é não. Não é mesmo. Gente, isso acontece com muitas pessoas. Né? Às vezes até começa a trabalhar, Simone, e diz assim, eu ganho mais, você não precisa disso não, pare de trabalhar. A Silvia tá falando? Alguém tá falando? Ela passou por isso. A Silvia disse que passou por isso. A Silvia trabalha comigo. A Silvia passou por isso? Ela tava... Que bom. Ô, Silvia, deixa eu ver o que você tá dizendo aí. Quem é a Silvia? Cadê? Onde é que ela tá? Aqui. Passei por isso. Isso acontece. E assim, as pessoas acham que isso é cuidado. Entendeu? O outro é administrar a sua renda, é um cuidado que ele está tendo com você. Na verdade, isso é um controle. Isso é um controle. Isso é uma forma de controlar. Porque aí se você sem a sua renda para fazer o que você acha que deve, você fica mais fácil de ser manipulada, né? Nesse quadro de violência patrimonial... Também entra a extorsão, né? Que às vezes o homem entra na relação, faz isso tudo e aí rouba tudo. Ele também coloca a pessoa para fora de casa, queima as roupas da pessoa, muda os documentos, vende os pertences da vítima.
Às vezes vende carro, casa e a pessoa nem sabe. Caso ela resolva sair de casa, ele começa a vender os pertences, né? Ele tira toda a autonomia da mulher e para fazer com que ela permaneça nessa situação violenta. É bem interessante, né? Esse tipo de A violência. partir do momento que tira a autonomia, é mais difícil, né? Porque quem vai lhe ajudar? Então, gente, o recado que a gente dá aqui é o seguinte. Oi? Como é, Simone? O psicológico da pessoa vai lá para... Vai. Imagine as duas juntas, né? Então, assim, para caracterizar um relacionamento abusivo, não precisa ser esses 5 tipos de violência, não. Às vezes só um tipo já caracteriza. E aí é importante que você entenda os tipos, né, de violência e consiga perceber em qual deles você se enquadra, né, e busque ajuda para conversar, para saber que caminho tomar, que decisões tomar. E aqui nessa patrimonial, a gente vai deixar um recadinho. Se vocês trabalham, não parem de trabalhar, não parem de fazer algo que vocês gostem por causa de um relacionamento. De estudar, de trabalhar. Porque meu marido não deixa eu trabalhar. E se vocês têm uma renda, vocês não precisam colocar na mão do seu parceiro essa renda. Vocês podem acordar, cada um paga o quê? Mas não precisa, né, entregar a sua renda total para ele ter esse domínio. Você pode aprender a se controlar financeiramente para que você pague as suas coisas. Então, o recadinho contra essa violência é esse, né? Mesmo que o marido, que o companheiro, ele possa lhe dar uma vida que você não precise trabalhar, se questione se você quer parar de trabalhar. Vaninha! Que várias amigas aí, né? Quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Janine vai falar um pouquinho, né, agora sobre... Pegou o meu. Sobre as agressões, fases, né? Porque, assim, no relacionamento doméstico, na violência, no relacionamento, né, de violência doméstica, ele acontece em um ciclo. Quando a violência doméstica ela acontece, ela passa por 3 ciclos. Por 3 ciclos, inicialmente, né? O primeiro ciclo é o aumento da tensão, é chamado aumento da tensão. Como é que seria isso? O agressor, nesse primeiro momento, ele se mostra tenso, ele se mostra irritado por coisas bobas, insignificantes, chegando até acessos de raiva, né? Aí ele vai humilhar a vítima, ele vai fazer ameaças e depois ele começa a destruir as coisas. Aí a mulher, para tentar acalmar, né, o agressor, a mulher tenta acalmar o agressor. E aí ela começa a evitar qualquer conduta que possa provocá-lo. Então, assim, ela acha que ele pode estar nervoso por algo que ela fez, entendeu? Então ela começa a evitar qualquer coisa. É como se ela ficasse tensa o tempo inteiro, porque qualquer coisa pode irritar e ele ter um acesso, né, de raiva. Então, de xingar, né, de jogar objetos. Ela fica com medo, ela fica ali retraída, né? As sensações que passam é de tristeza, angústia, ansiedade, de desilusão, né, porque ela não via o outro dessa forma e ele está fazendo. A vítima nessa fase, ela nega que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das pessoas, dos familiares, e ela sempre começa a pensar que alguma coisa ruim deve estar acontecendo com ele teve algum problema no trabalho, e por isso que ele está tendo essas reações, entendeu? Ela começa a amenizar aquilo ali, para não afirmar que realmente é um
ciclo de agressão que está se iniciando ali. E aí essa primeira fase do ciclo, né, que é a fase 1, ela pode passar por ou meses, ela pode ficar, né, por meses ou até anos. Ele não chegar à fase 2 inicialmente, entendeu? Ele pode ficar sempre assim, como se a vítima tivesse que pisar em ovos o tempo todo com ele. Porque qualquer coisa pode irritar. Então é aquele famoso explosivo, né? Eu tenho uma amiga que se encaixa nesse perfil, Né? mas ela não quer nem ouvir falar. Às vezes eu Porque a tento- negação ela nega. ainda não foi na fase 2. Na fase 2, quando ele realmente consome o ato da violência, aí Quando a pessoa desperta, às vezes acorda nessa fase, nessa entendeu? fase, que é o ato de violência. E se essa segunda fase, que é o ato de violência, é quando o agressor ele explode mesmo, né? Ele já não é sutil, ele já exagera mesmo na sua agressão, ele perde o controle e inicia o próprio ato de violência, né? Aí a violência ela se materializa nessa fase de forma verbal, física, psicológica, Moral e patrimonial. Então ele pega aquele tipo e joga de vez aqui, né? Nessa segunda fase do ciclo. Né? Na primeira ele tenta segurar a atenção, mas na segunda ele já não segura mais. Então a violência realmente acontece. E a mulher nessa fase, ela fica paralisada. Ela não consegue ter reação inicialmente. Entendeu, Simone? É como se ela se assustasse com tudo isso. Porque até então ele só explodia, mas ele não agredia. E aí ele passa a agredir. Então, o sentimento da mulher, ela paralisa. Ela não consegue, é de impossibilidade de reação. Ela não consegue reagir. E ela passa por uma tensão psicológica, né? Muito forte. Ela começa a desenvolver insônia, né? Perda, o aumento de peso. Ela se cansaço. anula, né? Isso. Nessa fase, ela se anula, né? Além de se anular, é como se ela começasse a se questionar, sabe? Ela começa, Simone, a sentir assim um medo, um ódio, uma solidão. Ela tem pena dela mesma, ela sente vergonha por estar nessa relação. Uma dor muito grande. Uma dor emocional enorme. Uma confusão mental sem saber o que fazer, que caminho buscar, né? É muito triste, é muito sofrido. Aí, nesse momento, o que acontece? Muitas vezes, quando fica nessa fase do ciclo, muitas mulheres elas tentam se afastar. Ou elas denunciam. Do abusador. Ela ficou paralisada, mas depois é como se ela acordasse. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Que relação é essa? Elas despertam, aí elas começam a se esconder na casa de alguém, aí na casa de algum amigo. Às vezes tentam se afastar, pede divórcio, tentam se divorciar, né? Sendo que... Denunciam, né? Elas conseguem denunciar, quando aquilo já foge, elas já conseguem, e já é um momento bom, né? Quando elas despertam de que aquilo ali realmente não está normal. Ela tenta se afastar, né? E chega ao extremo que quando elas não conseguem se afastar, algumas se suicidam nessa fase. Elas cometem suicídio. Em Goiânia aconteceu, né? Nesse período da pandemia, a companheira, a vítima, se jogou junto com a filhinha de 1 ano do prédio. Então, assim, não é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver a mulher pedindo ajuda e realmente conseguindo ajuda. A gente quer ver nós mulheres ajudando outras mulheres, né? Nem que seja por vídeo, nem que seja com orientações, com informações para que ela consiga sair dali. E não falta ajuda, né? E não esse desespero. Porque imagina o que passou na cabeça dessa pessoa, né? Foi um desespero total. A dor emocional que ela quis matar, né?
O suicídio é isso. Ela não queria tirar a sua vida. Ela Às vezes queria até se tirar afastar dele. dele, Ela não viu outra saída, né? E não é isso que a gente quer ver, não. A gente quer ver as mulheres conseguindo sair de um relacionamento abusivo, sim, por mais difícil que seja. Mas, com Aí tem. certeza, esse projeto de vocês, o Parque de Escuta, já começou a surtir efeito, né? Quantas pessoas, outras pessoas não compartilharam? Que, assim, é o que a gente precisa, né? Ser ouvido. Às vezes a Sim, pessoa fala, mas de repente alguém nos observou, né? E nos isso. ouviu. Às E vezes a também. gente só precisa de E ajuda. a sociedade está muito carente, né? De uma escuta mesmo, de um apoio. A gente está vivendo um mundo muito individualista, ninguém olha mais para ninguém, é tudo muito rápido. As pessoas só olham muito mais para um celular do que para o olho do outro. Hoje É, em dia as relações são assim. Se você for num restaurante, você vê pais e filhos assim, cada um com seu celular e ninguém olha para o outro, Então, ninguém as conversa. conversas estão sendo. Não é nem estranhas, as conversas estão sendo escassas, na verdade. é. E seres humanos, nós precisamos desse contato, né? A gente precisa conversar, a gente precisa dessa troca. E essa dor emocional, ela precisa ser posta para fora, sabe, Simone? Ela precisa ser para que a gente não adoeça. E saber que ela não está sozinha. A mulher que passa por isso, ela não está sozinha. Quantas mulheres já não passaram, conseguiram sair? Então, assim, lembrar que, por mais difícil que pareça, vocês não estão só. Né? Existem os órgãos de apoio, que pode dar um suporte também muito grande. Né? A gente tem 180, que é aquele da denúncia. Fora isso, a gente tem a Delegacia das Mulheres, a gente tem outros projetos também que apoiam, que eu vi até no Codin, sobre uma live que vocês fizeram, Mulheres do Brasil, achei Muito interessante. interessante, Mulheres do Brasil. Não conhecia, né? Que também elas dão suporte com relação ao trabalho, né? De ensinar alguma atividade que possa gerar uma renda. É muito interessante. Então, assim, O nosso conselheiro é muito dinâmico. E essa ideia, né, da presidente de, como é que se diz, sugerindo que cada conselheira pensasse um tema para uma live, foi maravilhosa essa ideia, entendeu? Porque Simone, quanto mais informações a gente puder passar, mais a gente pode estar tanto preservando da pessoa entrar no relacionamento abusivo, como também a gente pode ajudar no sentido informativo. A pessoa começa a ter informação sobre aquilo, se identificar e saber como agir, né? Como conseguir sair, Como agir, como buscar ajuda, como buscar né? ajuda. Através da informação. Por mais que considerem um tema que já está que é bastante falado, mas a gente precisa falar. Que tem muita gente ainda que desconhece. Vamos falar do terceiro ciclo de agressão, que é o ciclo do arrependimento. A fase do arrependimento. É a fase do arrependimento. É quando o agressor ele faz tudo aquilo e depois ele chega amenizando. Essa fase do arrependimento é conhecida como a lua de mel. Né? Quando o agressor ele tenta buscar a vítima de volta. Ele se arrepende. Ela na fase 2 tentou se afastar e ele quer reconquistar. Então ele fica bonzinho, ele fica amoroso, né? Ele diz que vai mudar, que não vai fazer mais isso. Aí passa por aquele período relativamente calmo, né? E a mulher se sente confusa às vezes, né? Porque tem um filho, aí pensa na relação, nossa, ele vai vou criar meu filho longe do pai, ele tá dizendo que vai mudar, eu acho que ele vai acreditar Vamos dar mais que ele uma vai mudar, vamos dar chance. mais uma chance, né? Tudo vai ser diferente. Olha como ele tá tão calmo, antes ele não podia nem fazer isso, agora eu posso.
Então, ele fica bonzinho até conquistar a vítima novamente. Novamente, e aí depois... Né? E aí, realmente, é um período de calmaria. Tranquilidade, mas depois... A vítima se sente feliz porque acha que ele mudou, né? Porque acha... E até cria essa questão da dependência do laço, fica mais forte, porque ela diz, nossa,